Na verdade, a gente estava conversando também antes e eu te disse, estava falando para você a respeito das mudanças que ocorreu nos últimos anos, né? A Sim, gente saiu de uma medicina, de uma oncologia, na verdade, voltada aos tratamentos quimioterápicos, e aí a gente foi abrindo o leque, né? E sim. cada vez mais você vai abrindo o leque e aí a gente acaba cada vez mais se deparando com novas drogas, né? Então, nós tivemos um grande momento da quimioterapia de maneira geral, depois nós tivemos o momento das drogas-alvo, depois começou a imunoterapia, agora você me disse que as novas terapias alvos dirigidas, é o momento disso agora, né? Então, Sim. a medicina ela está em mudança e a oncologia Uhum. ela se mantém na ponta disso, né? A gente precisa de novas drogas, porque eventualmente existem trabalhos no mundo todo tentando achar Uhum. novas drogas eficazes, em especial para alguns tipos de tumor que antigamente era sentença de morte, né? Então Exatamente. isso eu acho que é uma coisa muito, muito interessante. Antes a gente começar, queria dizer que quando eu comecei câncer de... Nós vamos falar sobre câncer de colo metastático Uhum. e eu acho incrível isso, porque quando comecei, eu acho que já disse aqui outras vezes, a gente fazia quimioterapia esquema Mayo Clinic, 5 Sim. fluoxetila, Acho 5 que você, dias. você pegou toda o caminho da Peguei, oncologia, as principais peguei, mudanças desde 2000 para cá, que foi. peguei. Foi um pouco antes que eu fiz residência, Uhum. acho que foi em 98. Uhum. Aí já estava na residência nessa época e não existia, né? A gente É. escutava falar das drogas, mas não existia. E assim, disse isso para falar que a sobrevida era muito baixa. Câncer de colo metastático tinha uma sobrevida baixa. Eu me lembro que era assim, 4, 5 meses. Sim. Soma-se a isso o fato de também procedimentos invasivos, né? Começou a aparecer metastatectomias, ablações Cirurgias e etc. E diferentes. hoje, Uhum. graças a Deus, a gente tem algumas histórias aqui de sucesso que com 2, 3 anos e que de câncer metastático, né? Sim, E cada vez que aparecem novas drogas, isso representa para nós um tempo a mais de sobrevida, com certeza. o que faz o que faz e que não parece nada. Eu me lembro que as auditorias, Zé Maurício, dos planos, elas falavam assim para mim, várias, eu estou falando elas e tudo no Uhum. plural, porque é de todos os planos de maneira geral assim, né? Para a gente não focar em um plano Um plano só. específico, né? Mas você vai pedir essa droga porque o trabalho dá 3, 4, 5 meses a É, mais de vida? É sobrevida. sim, Uhum. é isso, mas para quem está lá naquela posição, naquela situação, é muito tempo. E quando você faz a É, somatória disso, a gente já está falando em 3, 4 anos de sobrevida e por aí exato. vai, né? É É aquela conquista pequena pequena, quando você pega no final ao longo. do longo do tratamento. Exato. E é como eu costumo dizer, a sobrevida é sempre mediana, né? Você vê os estudos, tem pacientes que começam determinada droga e que dali 3, 4 anos, que nem você está falando, o paciente está em remissão, por exemplo, né? Sim. Então você não sabe qual é o paciente que vai estar incluído nisso daí. Então, apesar de alguns pacientes às vezes terem uma mediana de vida de 2, 3 meses, um mês a mais, você tem alguns dentro desse grupo que vai viver 4, 5 anos, Sim. entendeu? Você não sabe quem que é. E eu acredito muito naquela história. Como a gente tem várias linhas hoje, Uhum. você vai fazendo a somatória disso, porque até você ficar refratário Sim, de uma sim. droga, você vai empurrando a sobrevida para frente. A gente não tinha esse tipo de coisa. É, Era não. o que você fazia era 5-fluorescilocobalamin, me lembro certinho. Quando a gente iniciou a fazer em ampla escala, irinotecan e oxálio de platina, estou falando para câncer de colo metastático, foi uma grande coisa, porque aumentou Uma mudança sobremaneira, exatamente, uma mudança drástica na, radical no exato, na tratamento. sobrevida, é isso aí. E isso foi uma mudança tão radical que até hoje não mudou muito, né? É, O que mudou foi a incorporação de isso. novas drogas dentro por exemplo, no câncer de intestino que a gente está falando, né? O tal do Folfox ou É, Folfiri que a gente fala. E isso ainda mantém-se sendo a base do tratamento, principalmente o primeiro é, tratamento do câncer de colo, é. primeiro e segundo tratamento. O que mudou aí é o que a gente vai ver falar um pouco Falar aí agora um durante pouquinho, o exatamente. podcast, que foi a descoberta das terapias-alvo, É, onde a gente começou a entender melhor a parte molecular do câncer, né? Porque tudo, querendo ou não, começa a nível celular, é uma célula que dá é, errado que vai virar uma lesão, é isso né? mesmo. Então, a gente conseguiu entender melhor a formação do câncer e os motivos, às vezes, disso acontecer, né? Então, o entendimento da parte molecular trouxe alternativas de tratamento para a gente. E a gente vê que eu acho que o foco cada vez vai ser mais nisso, é o entendimento melhor
da parte molecular e da razão daquele tipo de tumor, né? Então, cada vez a gente vai estratificar melhor os pacientes, né? Então, o paciente antigamente, um exemplo básico que eu falo é do câncer de pulmão. Você tinha dois tipos de câncer de pulmão, Isso. pequena célula e não pequena célula. Depois, dentro dos não pequenas células, vieram o SECs e o adenocarcinoma. Hoje, se a gente for ver, tem quase 40 tipos de tumor diferente a partir da base molecular. Exatamente. E cada um com alternativa diferente, prognóstico diferente. Mama, a mesma coisa.